pessoas na inovação que se faz nas universidades e empresas. Hoje trazemos aqui duas personalidades que têm acompanhado de perto todo o processo de ligação entre a universidade e a empresa e, em grande parte, contribuído também para melhorar a sinergia entre essas duas entidades. Por um lado, trago o professor Paulo Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, bom dia, e também o professor José Tribalé, que é diretor do INESC e professor jubilado do Instituto Superior Técnico em Lisboa. Eu começaria por relembrar que a palavra-chave da nossa discussão vai ser pessoas. E, portanto, o nosso ponto de partida foi identificar que na sociedade a inovação circula com as pessoas. E que essas pessoas, e principalmente as pessoas inovadoras, têm tido um papel essencial na universidade e nas empresas. Então, para começar e para lançar o tema, para vos ouvir um bocadinho, eu perguntar-vos-ia se acham realmente que é nas universidades portuguesas que as empresas podem vir buscar pessoas inovadoras. E também, fizessem um comentário de como é que nós conseguimos manter as pessoas inovadoras nas empresas e nas universidades e manter essa ligação ao mundo académico de uma maneira ativa. Então, se calhar começaria pelo professor José Tribalé, primeiro. Eu estou profundamente de acordo com ênfase nas pessoas, porque efetivamente, quando a gente pensa um bocado mais a profundo aprofundadamente sobre como é que a nossa sociedade funciona, a nossa sociedade funciona a partir daquilo que as pessoas fazem, quer individualmente, quer em grupos, em famílias, em empresas, em instituições diversas. E muitas vezes nós esquecemos esta realidade básica das leis da física humana, não é? É que são as pessoas que fazem as coisas e que são depois apoiadas com instrumentos, com ferramentas diversas tecnológicas, com artefactos que nós vamos descobrindo e desenhando e criando para facilitar e digamos, alavancar o impacto e a capacidade da atividade individual e de grupo. E, portanto, quando nós estamos a focar-nos nesta questão da inovação, é corretíssimo focar-nos nas pessoas, porque são elas que inovam. Obviamente, hoje em dia temos que reconhecer que a sociedade não pode ser descrita apenas, não é um modelo útil, prático, descrever a sociedade apenas como pessoas. Como também não é útil e prático descrever toda a realidade física onde nós vivemos como como a física básica, ondas e partículas. Quer dizer, a gente não vai fazer muito do ponto de vista pragmático se o único modelo que temos da realidade é ondas e partículas. Precisamos de ter modelos agregados com entidades, com coisas que resultam dos modelos agregados que têm propriedades próprias, sei lá, um pedaço de madeira tem propriedades específicas, não é? E um gás tem propriedades específicas e que nós conseguimos lidar com esse sistema, com esse agregado, usando essas variáveis macro. Então isto para dizer que, quando falamos de inovação, temos que falar não apenas das pessoas individuais, que é fundamental, mas também dos agregados de pessoas. Isto é, temos que falar das organizações e das instituições. A existência de instituições é um facto, não é nem um problema, nem é um sonho, é uma realidade. Nós temos instituições formais e informais por todo lado. E temos redes de instituições, redes sociais, por exemplo. Temos redes de instituições e agregados de instituições. E a questão é que há instituições que são inovadoras e há instituições que não são inovadoras. E é preciso percebermos quais são os atributos macro e micro de uma instituição que leva a que uma seja inovadora e outra não seja. Obviamente, um dos atributos fundamentais é a característica das pessoas que a compõem, certamente. Mas, quer dizer, se formos a uma sociedade basicamente rural, agrícola, tradicional, onde as coisas são as mesmas há 100 anos, é difícil imaginarmos que essas pessoas per si naquele estado e as associações delas, as instituições que resultam delas, sejam inovadoras. Porque aquilo é tão lento, a evolução ao longo dos anos é tão lenta,
eles adaptaram-se a fenómenos estacionários. Não é? Agora, é evidente, se formos para pessoas que vivem em ambientes altamente dinâmicos, sei lá, uma comunidade de pescadores, numa zona turbulenta onde há mar picado e há furacões, é natural que eles tenham uma capacidade de inovação maior, porque aquilo está sempre a mudar. Os atributos das instituições são importantes para nós percebermos se eles têm o ambiente próprio para fazer florescer a atividade de inovação das pessoas e dos agregados de pessoas ou não. Bom, e nesse sentido faz todo o sentido discutir, basicamente, se o ambiente universitário é mais propício à inovação do que o ambiente empresarial. Faz. Eu, no entanto, não penso que seja essa a divisória. A divisória não é se as universidades são inovadoras e as empresas não são, ou vice-versa. A divisória tem que se ver caso a caso, como é cada indivíduo, cada pessoa, cada organização, porque há tudo. Há empresas extraordinariamente inovadoras e que, aliás, algumas delas têm umas centenas de anos, e há empresas absolutamente que são umas múmias paralíticas e que são empresas novíssimas, não é? Novíssimas, mas que têm práticas e todo o seu quadro mental é de um atraso mental enorme, não é? E a mesma coisa com instituições académicas. Portanto, não é por aí que vamos. Não é por aí que vamos. A questão, e para terminar, a questão dos quais são os atributos, quais são os códigos genéticos que têm que estar em funcionamento dentro das organizações para estimular, criar, potenciar a capacidade inovadora que todo o indivíduo tem. Todo. Pode estar mais ou menos vetorizada para a ação, mas que tem. Isso vale a pena discutir, evidentemente. Muito obrigada. Eu perguntaria agora então, ao professor Paulo Ferreira se concorda então qual é a sua visão em relação a mecanismos para estimular a inovação no meio académico e realmente encontrar, fazer com que as pessoas inovadoras se rebelem quando estão ainda no meio académico. Viva, obrigado pelo convite. A questão das pessoas inovadoras, acho que primeiro, e dividindo isto por partes, sobre a centralidade das pessoas, em primeiro lugar, nas organizações e na inovação, acho que é fundamental, não cabe aqui discussão, são elas que fazem acontecer tudo. Também são elas que são capazes de imobilizar tudo. Por isso temos que ter esta consciência que, no fundo, elas são o grande motor, podendo ser também o grande travão. Uma pessoa inovadora será sempre inovadora. Penso que é uma característica, é como ser alto, que ele é inovador. Por isso, se bem existe um grau de concretização daquela inovação que depende não só da pessoa, mas do contexto em que ela está mergulhada, do ambiente, se ele estimula, aceita a inovação ou se ao contrário a reprime e a maltrata. E portanto eu não faria, como diz o Tribolé, não faria a pergunta na organização A ou B, universidade ou empresa em que esses ambientes se criam mais facilmente, porque há num e noutro caso excelentes exemplos de propícios a que a inovação avance e outros exemplos em que não é assim. Portanto, haverá universidades onde há um ambiente propício à inovação, haverá empresas onde o mesmo acontece. Não é pelo facto de serem organizações de tipo universitário ou de tipo empresarial que as coisas mudam significativamente. Onde é que mudam aqui? A inovação surge muito associada também à necessidade de adaptação. E num quadro de progresso muito, muito lento, há menos propensão à inovação. Neste momento, com o mundo a mudar tão depressa e a ritmos tão estonteantes, quer as universidades, quer as empresas têm que se adaptar. Portanto, eu acho que nos dois lados tem que haver esses mecanismos, porque é uma questão de sobrevivência. Aqueles que não se adaptarem morrem, desaparecem. Poderá não ser já amanhã, poderá não ser daqui por um ano ou dois, mas a médio prazo serão ultrapassados. A mesma coisa nas universidades. Temos que olhar para o que está a acontecer na sociedade, pensar e reagir a isso. A criação de um ambiente que seja vá lá, propenso à inovação é fundamental. Que uma pessoa que tenha potencial para inovar, para ir mais longe, para ver mais longe, encontre algo que não reprima isso,
que ajuda a concretizar. Sim, senhora. E realmente nós temos visto nos últimos anos muitos mecanismos e um esforço enorme para integrar doutorados como uma figura supostamente mais flexível para se mobilizar o conhecimento entre empresas e o mundo académico, portanto, o doutorado, o papel do doutorado, que tem sido estimulado para integrar empresas. Portanto, procuram-se empresas para receber doutorados. Quais são os desafios, de facto, para que as empresas tenham pessoal qualificado, que neste caso será com um determinado nível educacional? Quais são os desafios que as empresas e o país têm tido exatamente para que as pessoas que estão nas empresas com o papel de criar inovação ou de desenvolverem novos produtos tenham tido? Aqui, se calhar, o Sr. Paulo Ferreira podia falar da experiência como reitor e ligação à Universidade de Aveiro, que tem tido um papel muito importante na ligação com empresas. Sim, na Universidade de Aveiro isso está no nosso ADN. A Universidade de Aveiro, desde a fundação, tem-se orientado por dois pilares fundamentais, duas ideias fundacionais. Uma é muito a internacionalização, que tem evoluído desde a fundação da universidade e o sentido em que foi usada a palavra não foi sempre o mesmo, e outra é a relação com a região e com a sociedade. Portanto, esses dois princípios têm estado sempre presentes na atuação. Agora, é indiscutível que a questão dos doutorados nas empresas não é só uma questão das empresas, é também uma questão dos doutorados. Se as instituições académicas produzissem doutorados para instituições académicas, académicos, investigadores, voltados para problemas de investigação, eu penso que a utilidade dessas pessoas no mundo de hoje e na sociedade de hoje seria limitada. Felizmente não estamos nesses tempos e produzimos doutorados com outra perspectiva. São também eles pessoas inovadoras, que são também eles pessoas conscientes dos desafios societais e que, uma vez mergulhados numa empresa, mergulhados na sociedade, são elementos transformadores dessa própria sociedade. E é isso que nós aspiramos fazer. É formar pessoas que possam ajudar a transformar a sociedade. E fazemos isso em benefício da sociedade, certamente, mas também em nosso benefício, porque se à minha volta existir um ambiente que me desafia, eu avanço mais depressa. Se à minha volta houver empresas inovadoras que beneficiam da minha presença, eu a beneficio também no momento a seguir. Portanto, há um ciclo que se fecha aqui de desafios mútuos e isso é interessante para todos podermos crescer. As formas de fazer isto são muito diferentes. Eu vou-lhe falar só de um exemplo, um programa doutoral muito diferente do tradicional, em que o candidato vem da empresa. Nós não estamos a pensar em colocar uma pessoa na empresa. Nós estamos a fazer ao contrário. A pessoa está na empresa, é identificada como podendo beneficiar do grau académico doutor e dos estudos que para isso conduzem. O desafio é identificado, a pessoa é mergulhada temporariamente no ambiente académico, trabalha para conseguir o grau de doutor e regressa à empresa. As propinas e tudo isso é pago pela própria empresa. Temos esse programa criado ainda há muito pouco tempo e a funcionar, e este ano já tivemos os primeiros candidatos. A resposta das empresas tem sido boa. E este é um exemplo de uma espécie de qualificação na própria empresa em que nunca há o risco daquele doutorado estar desempregado, porque ele nunca abandona o emprego. É dirigido. É dirigido. E como a empresa sente que naquela etapa de formação tem um interesse direto, as coisas funcionam, acho eu, muito bem. Portanto, isto é um exemplo, uma solução diferente de todos os outros programas doutorais que nós temos, sendo que alguns, obviamente, estão muito voltados para os problemas sociais e para as necessidades das empresas. Mas eu se calhar, penso que o professor Trivalé também poderá comentar o papel que tem tido neste campo também, na parte de formação avançada pós-graduação, não é? Estamos aqui a falar de doutorados, mas isto aplica-se a todos os níveis, claro. E eu ia dizer que aquilo que, em primeiro lugar, os programas de doutoramento, em geral, agora estou a falar como grau académico geral, não estão concebidos para fazer pessoas inovadoras.
Isso é um facto. E isso não é um facto e eu não estou a dizer que está errado. Estão concebidos para levar as pessoas a saber fazer a investigação e a ter um grau de autonomia e de capacidade de pensar e organizar o trabalho e chegar a resultados e ser reconhecido por seus pares e, portanto, tem os seus méritos próprios. E, aliás, portanto, quando nós estamos a falar agora de inovação, temos que situar em que domínios de doutoramento é que estamos a falar. Obviamente, os doutoramentos na área de ciência e tecnologia são, para mim, os mais fáceis de falar. Não estou a dizer que não haja outras áreas onde estes conceitos se possam aplicar. Mas estou a ver que, provavelmente, doutoramento nas áreas de sociologia ou de história ou coisa assim, será um bocadinho mais difícil, pelo menos para mim, de aplicar o que eu vou dizer. Mas a grande questão, e que o professor Paulo Ferreira apontou, no fundo, assim, se a pessoa e a organização que enquadra, por exemplo, no programa de doutoramento, se estão motivadas e orientadas para dar resposta a problemas, a solicitações que existem, que estão identificados, situações para as quais não há uma resposta ainda, pelo menos no país, no contexto onde está, e que dizem, nós vamos tentar dar uma resposta a este desafio, a este problema. Isto é, se a atividade que estamos a falar está orientada a atingir objetivos definidos, que são para dar resposta a problemas, ou não. De alguma maneira, isto tem a ver também com o que se passou no mundo empresarial. A mudança toda, onde o mundo empresarial estava a orientar para fabricar produtos que depois enfiava pela boca do mercado, ou como é agora, não. Está-se a tentar descobrir quais são as necessidades e o que é que os clientes querem para depois dar resposta às necessidades dos clientes. Eu acho que a inovação decorre muito mais este segundo modelo, isto é, quando há problemas concretos a que se percebe que temos que dar resposta e que não sabemos dar resposta. E há pessoas que são muito motivadas para fazer isto. Isto é, eu quero dar resposta a este problema. E é claro que ao fazer esta atividade, e se eu não sei dar resposta, vai haver um conjunto de consequências, que é, eu vou ter que dominar aspectos de ciência e tecnologia que não dominava, e se calhar vou ter que inventar e inovar um conjunto de coisas na tentativa de chegar a uma resposta. Quer dizer, isto é natural, isto depois sai como às cerejas, não é? É natural, decorre. E, portanto, efetivamente, quando agora estamos a falar das universidades, se a universidade se vê como uma instituição tipo catedral que está aqui, eu sou um centro de saber, eu crio conhecimento e eu trabalho para o mundo, pronto. E portanto há pessoas que estão a fazer ciência e podem fazer muito bem, mas não tão típica, a instituição como tal não se sente vinculada a procurar dar respostas concretas a problemas concretos. Está vinculada a dar outro tipo de contributos para a sociedade. Quando as instituições, sem prejuízo desta primeira vertente, que não é nada errada, também se situam num contexto, por exemplo, numa região, num país, detectam um conjunto de necessidades ou desafios de problemas ambientais, ecológicos, tudo, económicos, e conseguem encontrar interlocutores na sua sociedade que intervenham no ciclo de vida de formulação e de resolução destes problemas. Tipicamente, neste caso, empresas. E nesse contexto, se conseguir identificar coisas concretas a atingir, o casamento da fome com a vontade de comer, isto é, a capacidade que eu tenho para fazer doutoramento e orientá-los, e a necessidade de inovar e dar respostas, as coisas sucedem com a naturalidade. Exemplos em Portugal temos muitos, felizmente. Por exemplo, o Grupo Amorim, numa intervenção que teve nos 40 anos do INES, que foi no Porto, em junho, ainda presencial, enfim, já com limitações, mostrou como é que há muitos anos, não é, têm atividade de investigação à volta da cortiça e da sua utilização, de altíssimo nível, não é? E que fala com vários grupos
de conhecimento nacional e internacional e tem capacidade científica também interna. E não é o único, há outros que estão a fazer isso. Portanto, quando nós agora ligamos isto a esta problemática, eu diria, sempre que nós temos dentro da academia grupos, pessoas, instituições que de alguma maneira sentem como parte da sua missão institucional contribuir concretamente para dar resposta a desafios da sociedade em que se inserem, concretos, temporalizados no espaço da nossa vida útil. O ambiente propício à inovação decorre naturalmente. Se por acaso o espírito académico vigente dessa instituição é que está noutro plano, não é? Eu não estou nesse plano terreno, estou num plano mais etéreo, é mais natural que isso não suceda. Sim, senhor. E em relação portanto, onde é que uma pessoa vai encontrar respostas para a inovação e encontrar exatamente, saber quem é que vai mediar, conseguir mediar a localização das pessoas inovadoras? Portanto, e aí leva-nos à nossa última parte desta conversa, que é identificar os sítios, os centros de interface que foram constituídos recentemente, há poucos anos, pela ANI. Exatamente como mecanismos que permitem fazer essa ponte entre a circulação de ideias, a circulação de problemas de um lado, soluções do outro e as pessoas de um lado para o outro. Portanto, identificam como eficiente este mecanismo de usar os centros de interface exatamente para mediar os recursos humanos entre empresas e estimular a inovação também nas universidades. Susana, das perguntas que tu enviaste, esta para mim é a mais interessante, vou já dizer. É aqui que nós tínhamos que acabar. É a mais interessante. E eu vou dizer, o reconhecimento institucional do CIT é fundamental. Mas, no entanto, é uma peça de um cenário que está incompleto. Está incompleto porquê? Porque falta o processo, falta clarificar e pôr em marcha o processo pelo qual, agora vou voltar a dizer, a fome se junta à vontade de comer. Isto é, nós não temos hoje no país, isto aliás é algo que eu há pouco tempo acabei de comentar em relação à bazuca e aos programas todos que aí vêm, dinheiro por todo lado, dividido por várias maneiras, por vários ministérios, missões de coordenação, e eu faço a pergunta, mas isto é para fazer o quê? O quê? E acho que vamos todos ter uma atividade frenética a arranjar mecanismos de controlar, de ver, de pôr, de não sei o quê, de candidaturas, e a gente diz, mas para atingir o quê? Porque quem percebe um bocadinho de processos estocásticos, não é? Sabe que se eu tiver um conjunto de variáveis aleatórias, não é simplesmente porque faço médias que eu vou chegar a alguma coisa, não é? Portanto, ou eu tenho uns campos atratores que orientam as coisas de uma certa maneira e aquelas coisas vão caminhando para lá e, portanto, a resultante acaba por ter uma direção definida, ou então não sucede. É uma cacofonia cujo somatório é quase nulo. Ora bem, quando eu pergunto assim, quem são os interlocutores, quem são os stakeholders do CIT, isto é, quem é que quer tirar partido dos centros de interface, não é? Quem é que quer tirar partido das capacidades que o mundo académico e o mundo da investigação têm em Portugal? Bom, as empresas. Mas as empresas, a grande maioria das empresas, são pequenas e médias empresas portuguesas, que são uma espécie de variáveis aleatórias cada uma delas, não é? E se eu for falar com cada uma delas, dizer o que é que quer, o somatório daquilo tudo, para além de dizer que querem mais dinheiro e mais apoio do Estado, e pessoas mais bem formadas, de certeza, aquilo não vai dar nada, ou muito pouco. Temos exceções, temos sítios onde as empresas têm instrumentos de agregação e organização, por exemplo, no setor do calçado, a APICAPS. A APICAPS é uma associação setorial que conseguiu, há muitos anos, há 30 anos, agregar um conjunto de empresas, sobretudo PMEs,
criar centros de competência próprios, têm staff próprio, e eles sabem dizer, se sabem levar o conjunto de PMEs a expressar as suas necessidades, os seus objetivos, desde inovação em marketing, inovação em produção, coisas, inovação nas máquinas ferramentas, não é? Eles sabem expressar isso e, consequentemente, há um interlocutor com quem, por exemplo, nós, universidades e institutos de investigação, podemos falar com toda a facilidade e consequentemente, já conseguimos definir objetivos com significado. Para mim, o grande drama no CIT é assim, quem é que propõe objetivos válidos para os CIT prosseguirem? É claro, são as empresas, está bem, uma a uma, grão a grão, mas nós precisamos de arranjar objetivos agregados por setores, no calçado, na vinha, etc. E a questão é que criaram-se os collabs, então isto tudo, mas eu continuo a não ver uma expressão de necessidades coletivas feitas por entidades representativas, que tipicamente têm que ser associações empresariais, não é? E que estão ligadas ao Ministério da Economia, mas não só, ao Ministério do Mar, lá do Mar e do Ambiente, isso tudo, em todos os setores. Portanto, para mim, o que falta agora em relação ao CIT é definir processos que, na minha opinião, se tem que definir setor a setor. Isto não é a mesma regra para todos. E, por exemplo, quando há bocado o seu reitor dizia em Aveiro, no estado de Aveiro, desde o princípio, por missão, situou sem complexos como uma universidade, como um dos primeiros objetivos é ser útil e trazer valor à economia do contexto onde se insere, que obviamente é a região, mas é o país, é evidente também, não é? E isso deve ser assumido sem problemas. Ao contrário de várias instituições, muitas delas querem ser logo universais e que parece que têm problema em assumir que vivem numa região limitada, que tem imensos problemas, e é aí que eles têm que contribuir, não é? E a inovação tem que se exercitar aí, junto a essas empresas, a inserção de pessoas qualificadas é nessas empresas que tem que suceder. Se calhar aproveitava e passava para o professor Paulo Ferreira para rematar e perguntar um comentário sobre realmente a experiência dos centros de interface nesse papel fundamental que tem tido. E em particular, se quiser dar o exemplo de ligações com a Universidade de Aveiro, acho que era... Sim. A questão de trazer valor à região, que acho que é um pilar fundacional, eu só queria sublinhar uma coisa: não se traz valor à região se não se tiver qualidade à escala global. Daí a internacionalização. Eu não separo uma coisa da outra. Uma universidade não pode trazer um valor acrescentado grande a uma região se não tiver para oferecer a essa região algo profundamente inovador e competitivo à escala global, porque o mundo é global. Portanto, essa é uma dimensão que é importante de apreender. Sobre os centros, é uma pergunta muito interessante, de facto, concordo. Eu acho que os centros também são um sintoma, porque os centros surgem como um intermediário entre empresas, entre uma realidade e outra realidade, das universidades e do ensino superior em geral. Ora, a necessidade de haver um intermediário nesta relação, à primeira vista, é surpreendente, porque, em princípio, as universidades não qualificam para o intermediário, qualificam para a sociedade e, portanto, aquilo que estão a fazer devia encontrar por si só e sem ajudas nas empresas procura imediata. Se é necessário um intermediário é porque há um desajuste, algures, ou do lado da procura, ou do lado da oferta, ou se calhar dos dois. Havendo desajustes, pois é evidente que é natural e positivo que se procurem esses intermediários, mas não os vejo como uma necessidade permanente, porque, como digo, acho que idealmente deveríamos tender para não precisar deles. A nível, por exemplo, da forma como as universidades qualificam num mundo que está em mudança, num mundo que precisa de formação ao longo da vida, que precisa de reconversão de qualificações, às vezes de uma área que está em declínio para uma área que está em ascensão. Eu pergunto-vos e pergunto-me se isto pode ser feito com o nosso modelo tradicional de graus e diplomas, de formações longas de 3 e de 5 anos,
de áreas que são extremamente dinâmicas e desde que o estudante entra na universidade até que sai especializado, passa, grosso modo, uma década. Isto não pode ser para o futuro. Portanto, enquanto nós não formos resolvendo e damos respostas a estas coisas, se calhar vamos continuar a precisar de intermediários. A Universidade de Aveiro está empenhadíssima em fazer isto de formas mais eficientes, mais ágeis e voltadas para o futuro, para a internacionalização e para a qualificação ao longo da vida e da carreira. E isso passa por modelos muito mais ligeiros, modelos que nós chamamos de microcredenciais, de passaportes de competências e que são de duração muito curta, podem cruzar disciplinas e, a meu ver, são uma resposta muito mais adequada a certas solicitações por parte das empresas e da sociedade. E em relação aos seus comentários agora, eu aproveito para comentar que recebemos uma sugestão do Dr. Fernando Moreira, exatamente alinhado com o que está a acabar de dizer, que é, portanto, essa intermediação é necessária, exatamente porque, em alguns casos, portanto, o ambiente universitário é sufocante, isto são as expressões minhas, não é, do meu colega Fernando Moreira, e é necessário arranjar mecanismos também para refrescar a formação profissional mesmo dos próprios professores, em licenças sabáticas, ou a formação específica em empresa também, ao longo da carreira, exatamente para promover que a criatividade não esmoreça ao longo dos anos e a capacidade de inovação também não acabe. Não é? Portanto, isso estamos perfeitamente alinhados. Portanto, eu sugeria que ficássemos por aqui, portanto, não temos mais. Acho que penso que responderam adequadamente às sugestões. Eu teria muito mais para falar, isto é um tema que interessa toda a gente que trabalha no mundo académico e interessa também às pessoas que têm alguma ligação ou que alguma vez tiveram ligação com as empresas. Realmente vê sempre essa necessidade. Há um gap aqui que é preciso fechar, mas por outro lado também reconhecemos todos que temos pessoas muito interessantes, pessoas extremamente criativas a todos os níveis, em todos os setores da sociedade, e temos é que ter a obrigação de olhar para elas e dar-lhes oportunidades para se inserirem facilmente ou rapidamente em todos os meios e não ficarem depois atrofiadas nas suas carreiras. Portanto, eu aproveito para agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, ao professor José Tribolli e ao professor Paulo Ferreira, e espero encontrar toda a gente que se juntou hoje a nós e mais outras pessoas para a próxima sessão das Innovation Talks, que vai ter lugar no dia 3 de dezembro, à mesma hora, sobre, deixa-me ver as minhas notas, a sustentabilidade e Green Deal 2030-2050. Mais informações vão estar disponíveis, de certeza, no site da ANI. E muito obrigada a todos e boa tarde. Prazer.